Não, mas vamos lá. Salve, salve, rapaziada suave. Aqui é o Felipe Bobzeira, tá ligado? E a gente vai começar aqui nosso primeiro episódio do Gabaritando, canalzinho Full Clubismo. Tô aqui com o meu parceiro Guto e E o aí, pessoal, tudo Ferrones. bem? E aí, pessoal, como vocês estão? E aqui no quadro Gabaritando a gente vai fazer um bagulho que tá bem em alta hoje em dia, né? Que é basicamente fazer uma tier list aí. O tema dessa primeira tier list motivado pelo que a gente está gravando, hoje é dia 2 de novembro, né, quinta-feira de 2023, quinta-feira, e sábado tem a final da Liberta de Fluminense e Boca Juniors. Então, inspirado aí pelo hypezinho da final, a gente vai falar aqui sobre algumas atuações individuais nas finais da década, mas ampliando aí para 2023, que aí todo mundo que está aqui na live lembra desses jogos aí, provavelmente. Então, basicamente é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Gutão, Ferrão? Já vamos pro... Não, bora aí, vamos começar com Bora, essa você que tier manda. list. Ah, então fechou. A primeira ali é o Cacilhas na final da Copa do Mundo. Ah, uma coisa que é da hora falar também é que a gente tá pegando a finais só dos campeonatos mais relevantes, né? Então, Copa do dito Mundo. isso, Copa do Mundo, Copa América, Eurocopa E liberta. para seleções, e de clubes Champions, Libertadores e Mundial de Clubes. Acho que são só esses, né, que a gente pegou. Isso. E não todas, né? Algumas da Libertadores, algumas do Mundial. Não, as mais Algumas importantes pra finais, gente. algumas finais que não teve um destaque individual. Inclusive, a gente até acabou dando uma ramelada em algumas, né? A gente estava até falando antes aqui do Davi Silva e do Götze. Mas algumas finais não tiveram um destaque individual. A gente pegou algumas, outras não pegamos, deixamos no off. Mas aqui são as atuações mais marcantes também, que senão ia ficar gente pra É cacete aí, basicamente o já que a não dá, gente né? lembrou, né? Não tem muito. Basicamente isso. Também que o bagulho foi feito em 3 dias, então. Bora. Bom, vamos lá. A primeira que a gente tem aí é o Cacilhas na final da Copa do Mundo de 2010. Era uma Espanha muito coletiva, então não tem nenhum destaque individual, embora o Acho que Iniesta aí assim, até tenha... tinha, que era o Davi Silva naquela competição, né? Mas na final em si, ele, tipo, não foi marcante, né? Então aí a gente tem que colocar alguém que pelo menos teve uma coisa marcante na final, né? Que foi a defesa, Uma né? defesa pica, Do basicamente. Cacilhas, que era a defesa das Copas até a de Até Gume. a última Copa que teve, né? Mas, assim, é difícil, porque eu fiquei pensando... Foi até um debate que teve bastante essa semana aí, por conta da La Octava, simplesmente, né? A última bola de ouro aí do Messi. Que é muita gente falando que, porra, por que que o Iniesta não ganhou em 2010 e tal? E, pô, mano, até grandes canais aí que serviram de inspiração pro quadro que a gente tá fazendo agora com o pessoal lá da TNT, trouxe algumas stats, fez esse debate, né? Que o Iniesta não foi nem o melhor jogador da Copa do Mundo da Espanha, né? Ele Nem acabou da Copa do fazendo gol. Mundo mesmo. Porque tem E o ele acabou Snyder que foi fazendo. pra mim uma Copa do Mundo muito melhor. O Mas Forlan, o que o Forlan jogou na Forlan, Copa do também Mundo o de 2010 Forlan, é brincadeira, né? Mas mesmo dentro da Espanha, o Davi Villa jogou mais, o Xavi jogou mais, o Cacilhas com essa defesa. Então, assim, o gol do Iniesta é difícil de refutar, mas tem que lembrar que essa defesa do Cacilhas, salve algum engano meu, foi no segundo tempo do tempo normal. Então, se ela não acontecesse nem pra prorrogação e não teria o gol do Iniesta. Dito isso, mano, por ser uma defesa, mano, muito embaçada do Cacilhas contra o Robin, que era absurdo, cara a cara, eu acho que eu colocaria no marcante essa defesa, hein, rapaziada. Pô, eu dito acho que isso, assim, dá pra colocar no marcante até no overrated também, né? Acho que tão cabe até baixos. um pouco nas duas por ser só por ter essa defesa, né? Tipo, no jogo. Mas eu colocaria no marcante por ser um. Como foi muito marcante na defesa, né? Então acho que vale a pena a gente deixar no marcante primeiro, né? Começar com ela aqui no marcante. Eu acho que a gente pode ir mexendo conforme for Sim, a rolando, gente vai mas, vendo, né? Melhor. Qualquer mas coisa no que nem finalzinho lá você pra faz um frente a pente gente... fino pra ver o que, que você acha de todo o rolê. Sim, sim, É, mas de qualquer maneira a gente sabe que vai ter umas no overrated aí, como por exemplo a do Götze, que a gente tava falando agora há pouco. E eu tenho certeza que a do Cacilhas uma final, acho que mais relevante que a que o Götze é. fez em 2014, então colocar na mesma categoria eu acho que fica um pouco Não fica, desproporcional. fica desproporcional, tá certo. Eu também acho. Bom, o próximo é o do Neymar, na final da Libertadores de 2011 contra o Peñarol, que foi 2-1 o jogo. É, acho que o Neymar meteu só um gol, mas foi uma puta partida dele. Eu acho que, assim,
pelo que eu lembro da partida, o Bob, que é santista, pode falar um pouco melhor, mas que eu lembro da partida, ele jogou muito bem. Foi um jogo bem pegado, né? Porque jogar contra o Penharol é complicado, né? Eles batem bastante, então é um jogo sempre muito difícil. Mas eu acho que foi uma partida bem marcante dele, né? Pô, foi ele conseguiu ganhar a final da Libertadores com o Santos, que fazia muito tempo que o Santos não ganhava. Eu acho que ficou bem marcante. Eu colocaria como marcante vocês. Pô, eu colocava isso aqui no absurdo, meu. Pô, ele tinha quantos anos aí, vocês sabem? 19. Tá 19 maluco, cara. anos. Maluco com 19 anos. Não vou falar carregava o time nas costas, porque naquela época lá, o time do Santos era da hora, pô. Ganso, caramba, É, 4, mas pelo menos eu colocava isso aqui no absurdo. Pô, é, como o nome do Tá na canal já hora diz, do né? Eu sou clubismo, extremamente fala. clubista. Tá na hora do clubismo, não tem jeito, rapaziada. Quer dizer, o Neymar é o segundo maior jogador da história do Santos. E o maior que eu vi jogar com a camisa do Santos. Cara, não tem o que falar. Assim, Libertadores antigamente eram. Essas finais mais antigas, né? Antigamente é foda. Mas essas finais mais antigas da Libertadores é complicado de falar porque eram 2 jogos, né? É, E era. eu acho que é muito importante a gente estabelecer o critério aqui de um jogo. A gente vai avaliar exclusivamente o jogo da Decisivo, né? dessa, fotinho, sim. É o jogo porque, da foto. É. porque a gente, por exemplo, usou o Sheik e o Romarinho aí, cada um em uma partida da final. Com Então, certeza. com relação a esse jogo, a ida foi um jogo muito pegado, foi 0-0. E a volta também foi um jogo extremamente pegado. Não foi um dos melhores jogos da carreira do Neymar, com certeza. Ele teve muito mais destaque em outras partidas. Mas pelo que significou a partida, 48 anos o Santos sem ganhar a Libertadores, a última tinha sido com o Pelé, o bicampeonato em 61, 62, 62, 63. Então, assim, cara, não tem o que falar, né? Tá. 19 anos, o time do Santos era bom, mas era mal treinado pelo Muricy, tá? Era um time feio de se ver jogar. Então, pô, o moleque pegar, fazer o gol, chamar a responsa, absurda, não tem jeito. Pô, pior que Mas aí também o também. Muricy não teve muito tempo de treino, né? Também foram poucos meses, porque as Libertadores terminavam em julho, naquela Era época. diferente. E E, ele pegou na última rodada da primeira fase da Libertadores, então não teve muito tempo de treino, assim, né? Pra é, e melhorar. Mas o Santos os, era incrível jogando sem qualquer técnico, acho que ia ser incrível. Pô, mas Mas o você Muricy me ainda pegou um tem. pouco, porque como tu falou que não foi o melhor jogo da carreira dele e tudo mais, tudo que o jogo representou, essa defesa do Cacilhas aqui também, pô, tudo que esse jogo representava aqui, final de Copa do Mundo, é foda, né? Esse pá que eu dei essa Ah, nota mas marcante é que nesse eu caso, acho mano. que eu acho que tá boas as posições por enquanto. Neymar no absurdo Esse e aqui o depois vê? Cacilhas na marcante. A gente vamos não, deixando assim, acho. na real, deixando um pouco do clubismo de lado, acho que faz sentido o que o Ferro falou, porque assim, um dos principais argumentos que eu peguei para colocar o Neymar no absurdo no primeiro momento era o fato de fazer 48 anos que o Santos não era campeão da Libertadores. E ele chamou a responsa. Tem que lembrar que a Espanha nunca tinha sido campeã do mundo até 2010. Uhum. Uhum. Né? Então essa defesa aí é responsável não só por dar o primeiro título da Copa do Mundo da Espanha, mas para meio que estabelecer uma dinastia que ainda ia se estender até 2012, que foram aqueles 4 anos da Espanha, muito É, inspirada no todo Barcelona. tic-tac, não, é diferenciado. Então eu acho que pode descer o Neymar. Você escolheu marcante ou É, Guto antes? Você tinha falado marcante ou ferro absurdo? Vamos deixar é, no marcante. qualquer Vamos coisa. deixar no Deixa no marcante. marcante, qualquer coisa a gente ajusta A gente depois. ajusta. Então o Bom, próximo é. Fechou marcante. fechou marcante pro Neymar. Aí vem o Tá. Forlan O contra o Forlan contra o Paraguai, Paraguai. Copa América 2000. 2011. Isso. Isso. Esse jogo, cara, dessa tier list aí, eu acho que esse jogo é o que eu tenho menos memória, Nossa, eu não lembro de nada disso aqui, cara. mas eu Foram tô 2 gols do com. Forlan, né? É, e um do Suárez naquela final, que foi 3-0. Eu lembro pouco, porque também o Brasil foi eliminado de uma maneira vexatória nessa Copa Foi América, pro pelo que próprio eu lembro. Paraguai, né? Foi para o O Brasil Paraguai. ganhou pro Foi nos Paraguai. pênaltis que isolou, não foram, né? Foi nessa, eu acho. Foi, o Elano bateu o pênalti na Então, lua. é, então, é meio complicado, né? Então, eu acho que. Então, eu colocaria talvez no marcante também, ou até no overrated, né? Que eu acho que Cara, eu a colocaria no gente não tem uma overrated porque eu não lembrança lembro de muito. nada disso daí, velho. Mesmo ele tendo marcado 2 gols, Eu mas acho Copa que. América é uma competição que o Uruguai ganhou várias, também não vai ser a última que vão ganhar. Uhum. Então, mesmo Eu essa acho sendo que a última, mas assim.
eu acho que tem que se levar em consideração o adversário também, né? Não Paraguai, é né? a final de Copa América, vai me desculpar, a final de Copa América, Uruguai e Paraguai, não há, Não é todo né? mundo que para pra assistir isso, né? E tudo bem, o Forlan tava numa fase muito boa, né? Tem que lembrar que É, na Copa de 2010 ele jogou muita bola. E aí no ano seguinte teve essa Copa América, mas eu acho que um overrated está de ótimo tamanho aí pro Forlan, rapaziada. também Fechou, acho. então. Próximo é Di- quem? Próximo, Didier Drogba. Didier Drogba. Drogba. Gigantesco na final da Champions League de 2011, 2012 contra o Bayern de Munique. Tá, esse jogo aqui, cara, eu vou pegar aqui no WhoScored as estatísticas desse jogo, porque o Drogba jogou muito essa temporada, ele carregou o Chelsea. Aqui ele carregou bastante Chelsea nessa competição. Acho que não só ele, né? Mas aquele Chelsea em si era um Pô, Chelsea meio difícil de ver. Não era uma coisa muito fácil. esse aqui eu Muito porco o time do É, Chelsea. não era consigo não bem ser difícil clubista de. nisso daqui, porque 3 fotos pra frente já é. Está com o maior momento do Corinthians, então isso aqui é O absurdo. goleiro Cálcio. Eu colocaria o Didier Drogba no marcante, mas aí já começa a complicar um pouco os nossos marcantes anteriores. Uhum. Que deixar o Cacilhas no mesmo lugar que o Didier Drogba eu acho bem absurdo. Eu acho que o do Cacilhas é maior, mas Você acha o eu Cacilhas acho, maior? eu Pô, eu ia acho. falar que eu achava Por esse. essa, pela final. Eu Pela final em achava. si, eu acho que, tipo, tudo bem que o gol do Drogba foi um gol, foi no final, eu acho, né? Se eu não me engano. Mas mesmo assim, eu não sei se eu colocaria ainda no marcante, mas. No, quer dizer, no absurdo. Eu deixaria ainda no marcante, o Didier Drogba. Pô, eu tô olhando aqui as stats, ó. Ele teve um rating do WhoScored de 7.4 nessa final. Não foi o Man of the Match, tá? O Man of the Match dessa partida foi o Peter Cech. É. Aí é foda. Também pela defesa do pênalti, né? Teve o pênalti que ele defendeu do Robin, que é meio complicado ele não ter colocado, né? É difícil, cara. Essa daqui, assim, eu entendo que esse time do Chelsea, a gente tava falando, é um time muito porco, não era pra estar nessa final, né? Muito mérito dos caras em campo lá e das ocasiões. Mas é um time que foi carregado pelo Drogba na frente, que fazia o trabalho de colocar a bola dentro do gol, enquanto, mano, lá O Peter atrás era. Cech, a defesa Pô, o era muito maluco era forte do muito bom. Chelsea, né? Uhum. Era Mas era um time Theo muito e feio de se ver. Aspilicueta, tinha Ivanovic, que ainda era bom Só que, aí. rapaziada, eu Era acho assim, bem deficivelmente. eu acho muito, muito grande você ganhar a primeira Champions da história do Chelsea contra o Bayern de Munique. Uhum. E assim, é um Bayern de Munique que, ó, em 2010 chegou na final, perdeu pra Inter de Milão. Em 2011, se eu não me engano, caiu nas quartas de final. Nas quartas ou na semi, não me recordo. Chegou na final de novo em 2011, 2012, e em 2012, 2013 foi campeão. É. Sovando todo mundo. Aquele time do Jupp Heynckes ganhou a Tríplice Coroa em 2002 e 2003. Então, assim, era um time do Bayern já muito maduro, era absurdo, tinha muito jogador bom e, pô, tu ganhar a Champions com aquele time do Chelsea, tá ligado? E ele sendo a cara do time, mesmo o Peter Cech tendo feito uma melhor... É que me pega muito o fato do Peter Cech ter sido Man of the Match, tá ligado? Você colocar uma atuação dessa no absurda, que era o que eu ia propor, sendo que ele não foi nem o Man of the Match, eu acho meio Vocês pá, vão querer meio fazer difícil. ranking assim, tipo, no mesmo Não, quadradinho acho assim? que Tipo, por exemplo, Não, põe ele não. como o mais marcante, beirando o absurdo ou não? é muito. Aí é meio complicado, né? Que É porque eu acho Não, que, tipo, aí vão mandar algemar a atuações. gente, aí vão mandar algemar a gente, pô, não tem jeito, pô. Eu acho que dá pra deixar ele no marcante. É um belo marcante, eu acho. Por É, ter sido a primeira Tranquilo. final, por ter sido o primeiro Bem, eu título tô aqui pra do Chelsea, ser. mas é o primeiro, é um marcante, eu acho. eu acho que tá de bom tamanho, colocar mais ou menos no mesmo patamar aí da final do Neymar e do Cacilhas, eu acho que tá Fechou. de bom tamanho, na real. Fechou. Que eu tô aqui pra desempatar o que vocês falarem. Manda Bom, ver Ferrão, então. faça as honras aí de apresentar os Tá, já vou. próximos três, Deixa eu você que pôr vai esse no apresentar pra lendário nós. já. Essa você pode deixar, porque o Ferro, ele Porque apresenta bem. Ah, não, calma esse lá. daqui, meu querido, Calma juro. lá. Então deixa eu. Que isso, Calma algema lá. nele, Calma lá, algema nele, você tá Algema, Não, maluco. mas ó. esse aqui foi de Eu verdade uma das deixaria. Eu maiores. deixaria no absurdo primeiro. Não, foi uma das O do maiores Sheik. assim, partidas Eu, individuais de um cara que eu vi na história do futebol brasileiro. Sem brincadeira. olha. Não vou nem falar por tipo o fato dele ter feito os 2 gols, mas o fato dele ter entrado na mente dos argentinos de uma maneira que ele simplesmente mordeu a mão de um cara no meio do jogo e não rolou nada, velho.
Eu acho que foi uma bela participação dele. Tipo assim, a final em si, vão ter outros também, como o do Gabigol e tal, mas a final em si, tipo, foram 2 gols que ele meteu e teve a mordida, mas Uhum. não foi uma partida do primeiro tempo, eu me lembro mais ou menos, mas o primeiro tempo não foi muito forte, né? Não. Dele em si, mas do Dos Corinthians, dois porque o times, Corinthians em assim, o si primeiro tempo foi muito morto. foi uma final, né? Final é meio complicado, né? De se falar que um time vai jogar muito. É difícil, né? Mas eu acho que Vou fazer uma pergunta foi pra bem vocês. absurdo. Diga. Foi bem absurdo. Vocês têm claro quem são os 3 que a gente vai colocar no lendário já? Pô, eu não parei nem pra Olha, olhar, eu assim, tenho os um jogos claro direito. agora, que, tipo, da primeira que tem que Ah, estar, aquele jogo eu lá do acho. Cristiano que ele meteu a bicicleta lá, final da... Não, mas a da bicicleta não foi na final. Não foi na final a bicicleta. Ah, Não foi então na final. esquece. Esse jogo é É, em outra temporada, contra o Juventus da é. PC. Brabo. Então não sei Mas, não, viu? mas eu acho que eu deixaria primeiro no absurdo. O do Shake. Vão ter outros que tem acho que mais claros pro lendário. E aí, o que que você acha? O que você acha, Bob? Ah, eu acho que pode deixar o Shake no. Por que que acontece? Eu fiz essa pergunta porque, cara, tu colocar o Shake no absurdo pode até ser justo, mas assim, eu não acho que dá pra deixar o Shake e o Cássio no mesmo patamar, Eu nesse acho que o combinho de 3 aí. é por isso que eu falo Não que eu acho que acho. o Também não. Cássio é maior. É, também acho. E aí eu fico pensando que se a gente for manter esse Shake no absurdo, a gente vai ter que gastar um lendário com o Cássio. Mas eu acho que um dos lendários é o do Cássio. Pô, por mim, Então Eu, segue. Então acho que pode manter o Shake no eu acho absurdo. que é uma atitude, Eu acho que pode manter o Shake no é absurdo. uma atuação lendária de um goleiro, mano. Cê- Tipo, com um time que tem o Corinthians contra o Chelsea, tá ligado? Tipo, É o eu primeiro acho. Mundial do Corinthians. É E primeiro aquele mundial jogo, e pô, tudo. pra quem tava assistindo vai lembrar que os caras macetaram por 90 minutos, né, cara? Assim, É, Foi uma defesa atrás da o outra. tanto de Se bola fizer uma defesa que que ele faz no chute do Moses. do Vitor Moses, irmão, não, que defesa que é aquela? O goleiro Cálcio pegava, tá ligado? pegava a Não tem bola. jeito. É, Eu acho que, se e, você quiser, Rafael, já pode colocar o Cássio na lendária, Já mano. coloca? pô, Também. vocês assinam o Sheik no absurdo, o Romarinho no marcante e o Cássio no Sim, lendário? sim. É isso, Eu ia sim. falar isso É também. total, é isso. Tipo, o Porque Marinho, pô, por ser o cara ter entrado, tipo, em um. Foi o único foi o lance dele único. na Libertadores. Foi o único lance dele na Libertadores. E, pô, não dá pra falar que é overrated, É, porque todo mundo lembra do Olho Romarinho, do Kleber não tem Machado, como. Irmão, assim, quanto que foi esse jogo 1-1. O do contra o Boca? Lá Romarinho? foi 1x0, 1-1. 1-1. 1x1, né? Ele empatou o jogo que o Corinthians estava perdendo, não é isso? Sim. Dentro da Tro- Bomboneira, se eu não me Trouxe Com engano, gol de foi no o João final cavadinha. do Kaká. jogo. É. E com gol de cavadinha. Então, Foi assim, brabo. Beira o se o absurdo Corinthians isso. perde na Bomboneira, o Corinthians não é campeão da Libertadores em 2012. Não, Eu também acho que também não. acho que Se o não. Porque Corinthians perde, não se o teve Corinthians quem perde esse jogar aqui. jogo, Porque pô, o jogo aqui ia ser um inferno. Não que não tenha sido, mas ia ser muito pior. Bom, vamos É continuar, isso. que eu acho que tá bom, Tá bom assim. assim. Agora, vocês entendem o Sheik maior que o Cacilhas, então. Com certeza. pô, pelo contexto, eu É. acho que sim, porque o Casillas teve, tipo assim, não foi o man of the match do. Tudo bem que ele teve a defesa do campeonato, mas, tipo, é meio que a função dele. E é Então que eu tô acho vendo um que. pouco disso, né? E é Um que pouco acho que da entra meio no que a função ponto. dele, eu acho que não teve. Foi marcante a defesa em si, não foi a atuação em si toda. Eu acho que, tipo, Justo. E aqui o também tem Sheik mais teve, coisa, né? tipo, um Tipo, conjunto completo, né? o jogo era muito importante, primeira liberta da história do Corinthians, o fato dele ter jogado muita bola, porque, pô, foi diferenciado, aquela partida foi incrível. Alguém sabe me dizer qual que é a população da Espanha? De Nossa, jeito nenhum. sei lá, velho. Eu sei que de Portugal é quase Eu 15 vou pesquisar milhões, aqui. né? A Espanha deve ser uns 20, mano. Deve ser um pouco maior, mas não muito do que Portugal. 47, Nossa, é 47 muito milhões. maior. 47 milhões. Pô, deve ter isso aí quase de corintiano. Você parou pra pensar exatamente isso. Você parou pra pensar que talvez Ó, a proporção de corintianos felizes com a atuação do Sheik seja muito parecida com a Muito proporção de parecido. espanhóis felizes com a defesa do. Com certeza. Não tem Não jeito. tem O jeito. Sheik é né? absurdo. Por mim, pode manter. Eu Não, é acho que tá incrível. certo, assim. Agora, o que que é o próximo? Acho que você pode apresentar, né, Bob? Ah, meu xodó, né? Não tem jeito. Menino Lio contra o Santos. É difícil falar desse jogo, na real, né? Muito conflito aqui. Puta, esse jogo foi É. contra o Mas Santos? foi. Hum, Cara, assim,
eu acompanho o Barcelona jogar desde 2007. Logo depois que o Barça foi campeão da Champions League em 2006, em cima do Arsenal. Antes eu não assistia, mas assisti essa final na casa da minha avó. E dali pra frente comecei a acompanhar um pouco mais futebol europeu e tal. Aí, pô, chegada no Barcelona por causa do Ronaldinho, do Deco. O Henry, se eu não me engano, já foi pro Barça depois daquela final. Então, pô, aí eu comecei a acompanhar. Só que, cara, esse jogo me fez, porra, perder a cabeça porque Santos, no final do Mundial, eu tinha a errônea esperança de que o Santos ia conseguir ganhar do Barcelona, o melhor time do mundo, e assim. E, porra, o Messi em 20 minutos de jogo ele acabou com essa esperança, porque em 20 minutos de jogo tava 2-0, o primeiro gol é dele com uma cavadinha absurda. Esse é aquele jogo que o cara do Santos, acho que era o Léo, virou e falou, vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo? É, Esse jogo aí. Puta, Esse jogo aí. Então Foi isso tudo mesmo. foi tudo isso tudo mesmo, aí foda. E cara, era assustador, assim, porque eu era mais novo, então a referência de futebol bem jogado tinha muito mais referência de futebol brasileiro do que de futebol europeu, e futebol bem jogado pra mim era o que o Santos fazia. E o Messi, mano, saiu driblando o time do Santos, mano, inúmeras vezes nesse jogo, como se não fosse nada, tá ligado? Ele faz 2 gols, ele faz um gol de cavadinha, ele faz um gol driblando o Rafael, que teve uma atuação absurda nessa final, tá? O Rafael contra o Barcelona, catou muito, senão teria sido muito mais. Cara, eu acho que essa final aí eu acho que essa atuação do Messi dá pra colocar na absurda, cara. Eu acho que dá pra colocar na absurda. Pra mim é o prime do que eu olha, considero olha, o eu vou te top falar 2 da que história, eu melhor da história, como né? Ronaldete, como Ronaldete e você como Messi, eu colocaria talvez numa lendária essa atuação do Messi, que eu achei que foi muito foda. Tipo, não tem como não falar que não é foda essa atuação do Messi contra o O Santos. fato de ser um time Mas muito pior não impacta um é pouco que negativamente no impacta um nível? pouco isso, né? Por ser tipo uma final de mundial que todo mundo já esperava o Santos apanhando do Barcelona. Tipo, eu Eu acho não que dá pra esperava. colocar assim, você Pô, esperava, é quer que dizer, não assim, tinha como não não, vai me esperar o desculpar, melhor vai me Barça desculpar. de todos os No tempos. Globo Esporte do dia anterior, os caras fizeram entrevista com um senhor japonês que vendia lá uns bagulho e ele leu a sorte e ele falou que o peixe engoliu o dragão, pô. Ele meteu essa previsão, tá certo? Então eu vi isso daí eu falei, é um absurdo, o peixe vai engolir o dragão. Eu tinha certeza que o Santos ia ganhar, certeza. E o Santos tomou Bom, de 4-0. E não viu a cor da bola. Dito isso, vamos deixar tô do muito absurdo, triste, então então. vai ser absurdo? Tá bom. Vamos deixar no absurdo, Pera, então. calma lá. Eu coloquei como absurdo, o Guto colocou como lendária. Você vai aonde, ô Não, Fera? acho que o Gutão baixou pro absurdo, porque Eu, eu só ia falar se se fosse você que é diferente. Messi Zete colocou no absurdo, então quem sou eu pra mudar, né? Então eu vou deixar do absurdo. Cara, eu É que coloco assim, no é uma. absurdo porque eu considero essa temporada do Messi a melhor da carreira dele. Pra mim é o prime do Messi. Não é os 90 gols dele? Não, os 90. Esse Ah, jogo é em não, 90 2011, foi os 90 é em 2012. Mas 11 começa nessa 12 temporada, né? Metade dessa começa aí. temporada. Só que assim, essa temporada ele termina com 73 gols em acho que 59 jogos. É gol pra 73 caramba também. gols e 37 assistências, é um bagulho, 110 participações em gol, tá ligado? É quase 2 participações em gol por jogo, não tem o que falar. Um absurdo. Então, assim, eu É, até pensei em colocar no lendária, mas tem umas atuações aí pra frente que eu acho que vai ser muito difícil tirar do lendária. vamos vendo. Quer botar no lendária e depois a gente abaixa se precisar? Eu colocaria. Vamos deixar no lendário. Essa situação é muito forte. É forte. Não tem o que fazer. Deixa no lendário. Fechou, Vamos então. mudar isso. Então tá bom. Vamos lá, Fala então. que A próxima agora é agora é o Vitor. do Vitor, né? É o Isso. contra o Olímpia. Assim, a atuação em si, nesse jogo, do Vitor não foi até muito boa, porque teve o lance, era final 2-0, foi 2-0 pro Atlético, mas teve um lance que ele quase entregou no jogo mesmo, na prorrogação, que o cara até isolou, acho que foi o Pinidia. Mas ele teve atuação nos pênaltis, né? Que era o São Vítor nos pênaltis ali garantia, né? E foi a atuação em si do Atlético toda na competição. Quando precisava dele nos pênaltis, ele ia lá e salvava. Eu acho que é uma atuação marcante talvez marcante pela competição. Pela partida eu colocaria overrated, mas como foi a primeira final, pô, primeiro título do Atlético e tudo mais, eu colocaria na marcante.
O Atlético Então, Mineiro tem outra Libertadores além dessa? Não, né? Só essa. não, É a única só mesmo. essa. Fala do Atlético naquela Liberta, eu lembro muito mais do Ronaldinho, que era o cara do É, momento, né? o Mas, quarteto, né? O quarteto sim, era, fantástico. O era Bernard, Jô, Tardelli e E Ronaldinho, Ronaldinho né? Gaúcho. Mas, dito isso, acho que ele só não tem uma nota aqui muito maior, mas por causa do jogo, né? Porque se fosse Cara, é pegar que eu acho muito grande. a competição inteira ele tava mais alto. Assim, a É, competição, o jogo se dele foi contra o Tijuana, né? Uhum. Que foi o jogo, acho que nas quartas, que ele catou o pênalti com a perna, que é o da foto, por exemplo, que foi o do jogo das quartas. Mas em si, eu acho que a atuação dele na final foi overrated. Mas se a gente tá comparando finais, no jogo da final eu colocaria overrated. Mas na competição ele foi gigante. eu compro overrated. Eu compro. Vocês que mandam. Eu compro. Tem muito significado a defesa, mas. A defesa. A atuação, né, pelo fato dele ter ganhado uma Libertadores nos pênaltis pro Galo. E não tem como você falar que o cara defender pênalti não tem mérito. É único e exclusivamente mérito do goleiro defender o pênalti. Sim. Eu acho que na final em si ele defendeu um. E, tipo, o resto foi meio que pra fora o trave, se eu não me engano. Tipo, É, o pênalti em si na final, né? é exatamente Mas, isso que você falou. A atuação marcante dele mesmo não foi nem na final, é, né? Eu acho que não teria como escolher outro jogador. A gente ia colocar o Leonardo Silva pelo gol. não dá. Então, eu acho que um overrated tá de ótimo tamanho pro Vitor. Beleza. Show. A próxima é o do Robin, né? Na Champions League 11-12? Não, 12-13. 12-13 na real. É contra o Borussia. Pô, Eu vou te jogão, falar que hein? a final em si também é outra igual um pouco do Vitor. A competição foi muito boa. Tudo bem que ele meteu um golaço. Não dá pra falar que não foi um golaço que ele meteu. Eu colocaria no overrated pelo tamanho que é o Bayern e eu acho Pô, que mas a clássico final em regional não é si muito. é que foi um É, não clássico, pega foi um muito jogão. pra. É, foi um jogão afinal, pô. O Borussia, o O time Borussia era mais absurdo. Uhum. era um absurdo. Lewandowski, Royce, Götze e tinha mais um também. Era Quem que o era o Kuba, quarto elemento? era o Kuba, o Blatczykowski, Blaschkowski. Blatczykowski, eu não lembro o nome dele, é E que é o Kuba o Weidenfeller apelido. no gol também, Era, puta goleiro. Rummel jogando muito na zaga. Assim, era para mim é poupa-tempo, é overrated. Foi overrated. grande, Show. mas foi mais pelo gol no tempo que foi, não pela atuação em si. Sim. Aí vem o Aí estamos falando de uma coisa muito gigante, rapaziada. é o É gigante. muito gigante a atuação do Sérgio Ramos na final da Champions de 13 e 14 contra o Atlético de Madrid. É muito gigante, Ah, cara. Tudo. Lá décima, o Real É, Madrid não era campeão da Champions League desde o começo dos anos 2000. É, não, eu acho que foi campeão como... em 2003, se eu não me engano, 2001, 2, o 2-3 que foi com o Zidane, né, que meteu aquele O gol. começo da década, Ah, o começo da certo? década, fazia Da 10, década fez 10 passada, anos. na real. É, E assim, porra, cara, absurdo. O Atlético de Madrid campeão até o minuto 96? minuto 93. Minuto 93. E ele sobe de cabeça, Sérgio Ramos, um dos maiores. Pra mim, top 2 zagueiros da história, tá? Talvez top 3, junto com Top Maldini e 3. Beckenbauer. Top 3. Não tem como colocar ele na frente de Beckenbauer e Maldini. Não tem como. Top 3 da história, um dos maiores zagueiros artilheiros. Clássico contra o Atlético de Madrid. Tudo que foi, pra mim, absurdo essa atuação. Absurdo. Não merece estar no lendário, mas menos que absurdo, não tem como. Absurdo, não tem muito o que falar. Foi gigante. Götze, vamos pro tempo, né? Overrated, isso né? aqui esquece. Götze, pode pular. Essa final foi bem fraca para uma Copa do Mundo, eu Foi. achei, Cara, mas foi uma Foi final uma que, final assim, horrível. eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a Alemanha não foi nem melhor que a Argentina na final. A Argentina teve mais não, chance a clara de Argentina, gol. a Argentina era para ter sido campeã. Só Se não perdeu muito fosse, gol. se não fosse o O melhor Higuaín. zagueiro da Alemanha, o Higuaín, a Argentina já teria sido campeã ali. Então, o Götze fez o gol da hora, marcante, final de Copa do Mundo, mas overrated. O Agora, Cláudio Cláudio Bravo. Bravo, na final Essas duas da... finais, já acho que já tá para Mesma falar que as coisa. duas eu colocaria no overrated Uhum. por ser, tipo assim, as duas finais foram bem fracas da Copa América. A Copa América de 2015 do Chile foi muito boa, e a de 2016 eu acho que foi fraca para todos. Na real, foi uma competição bem ridícula, que foi aquela centésima que foi jogada nos Estados nos Estados Unidos. Unidos. Foi bem ridícula essa competição. Eu colocaria as duas no overrated, mas assim, por ser uma competição
que tudo bem que a primeira acho que pode ser marcante, porque o Chile não ganhava nada, nunca ganhou nada, né, eu acho, se eu não me engano. Então, ter sido a primeira, para eles, pode ter sido marcante, que eles jogaram muito bem, que foi na casa deles e tudo mais. Mas mesmo assim, acho que tem nomes melhores para marcante. Eu colocaria os dois no overrated por ter nomes melhores. Cara, eu não contemplo a ideia de colocar no marcante a partir do momento que a gente colocou o Götze, que ganhou a Copa do Mundo pra Alemanha com o gol dele no overrated. Pra mim, os dois no overrated. Então vai ambos. Pode ser. Você tem um belo ponto. Até porque a atuação do Sanches em si, tanto do Bravo quanto do Sanches, Não nenhuma foram delas foi atuações absurda. marcantes. Não foram boas Mas, atuações. O Bravo fez uma defesa numa cabeçada, não sei se do Agüero ou do Higuaín, nessa final, que é uma coisa de maluco. Sim. Mas como a gente está falando da atuação individual, também a gente tem que pensar bastante nisso, né? Que foi, por exemplo, o vai quão ter agora determinante foi pro resultado o da quão partida. determinante foi. O que não foi, porque as duas foram para os pênaltis, então foi tipo um jogo em si pegado, equilibrado. Então, foi mais decisivo, por exemplo, deixasse o Messi perdendo o pênalti, eu tenho que te relembrar isso, como marcante do que, tipo, em si os jogadores do Chile. O maior efeito borboleta da história, tá? Você respeita. Bom, Diferente dessas, dá pra falar da próxima, que é a final do absurdo. Mundial de Absurdo. 2015. Não tem Barcelona como do não Trio ser, MSN, e não essa ser final do menor que Neymar é um absurdo. absurdo. O Foi a Neymar não faz melhor, gol nessa final, foi o tá? melhor jogo do Neymar na carreira dele. Se não foi o melhor, tá no top 3 fácil. Polêmico! Eu acho que foi o melhor jogo do Neymar. É uma Ou no atuação muito top 3. grande. Não, É não, uma melhor atuação não, muito porque grande. teve aquela do Barcelona e PSG que eu tinha falado. Mas tirando Aquele essa, assalto? eu acho que essa é muito forte. É uma, Aquele pô, assalto, é Assalto uma da mão atuação errada, muito. cara. É uma atuação legítima. É uma atuação muito grande essa atuação do Neymar. Ele não faz gol, ele dá apenas uma assistência na partida, então, em termos de números, não dá nem pra falar que é tão grande assim. Eu posso até pegar aqui pra ver quantos dribles ele acertou nessa partida, porque foi um show, tá? Não, foi O, marcante. Não o, tem como. Foi ridículo essa partida dele. o que ele fez com o River Plate parecia, mano, um adulto Ele, jogando com um monte de criança. não tem. Tem um lance que ele pega a bola no meio campo, ele sai costurando, acho que ele deixa uns 4 caras do River Plate no chão e cai na área. Não sei se na época o lance chegou a ser discutível ou não. Eu vi recentemente os melhores momentos desse jogo, não achei pênalti, mas poderia ser, né? Já vi pênaltis, muito menos pênaltis serem marcados. Deixa eu só ver aqui. Não tem no RueScored, não tem stats Mas tá detalhada bom. dessa partida. Mas. Mas eu acho que um marcante tá. Um marcante não, um absurdo tá Tá ótimo, de porque a bom gente tá tamanho. falando de um dos melhores jogadores da geração e um dos melhores jogos, um dos melhores jogadores da geração, não tem como não ficar no absurdo. Agora tem a final da Champions 15-16, né? Foi Real Madrid e Atlético. Foi uma final fraca, né? Mas foi uma final pegada, né? Porque todo jogo do Real Madrid e Atlético é bem pegado, não tem muito o que falar. Quanto foi essa final? Foi 1-1. Teve um gol do Sérgio Ramos e o gol do Carrasco. E aí foi pros pênaltis. E aí teve o pênalti do Cristiano, a gente colocou ele como decisivo, porque ele que decidiu o último pênalti, não pipocou, então tá decidido. Eu acho que em si a atuação dele não foi boa, foi bem fraco. Tipo, pelo que se espera do Cristiano Ronaldo, foi uma atuação fraca diante do que outras atuações que tem aí. Eu colocaria essa como overrated. Pelo que se espera dele. Tipo assim, tudo bem que ele teve o pênalti decisivo, mas não foi marcante. Tipo, foi marcante em si o pênalti, mas eu acho que o jogo dele poderia ter sido melhor, eu acho que é overrated. Cara, eu concordo, por mim pode colocar no overrated. Foi uma partida bem abaixo do Real Madrid, É, né? A grande verdade é que o Real Madrid da Tríplice Coroa não, né? Do Tri da Champions, o que jogava bola mesmo foi o que daqui a pouco vai vir aí contra o é. Juventus, daquela temporada, se eu não me engano, 16-17. Que o homem tava com o cabelo descolorido, aí O esquece. cabelo de miojo do Cristiano Ronaldo, Cabelo né? de O miojo, cabelo, o cabelo Nissin dele não tem jeito, rapaziada. nossa senhora. É assustador. Era o único que jogava bola, os outros Real Madrid foi muito trancos e barrancos. E camisa, que o Real Madrid tem um monte, não tem como.
Overrated. Justo. A próxima é Eu ia falar pra você falar. essa, desculpa, eu vou ter que falar, fala. se vocês podem falar à vontade, o resto, mas essa Portugal e França em 2016 na Euro, isso é louco, que só lembranças boas ali. Foi um jogo Nada a bem... ver colocar o Éder como man of the match dessa partida aí, não, Porra, né? podia colocar, pra mim eu tô nem aí, pode colocar o Éder, não tem problema, o cara só fez um gol no Portugal, pra que eu lembro, mas que foi o gol, foda-se, é isso que importa. Mas assim, a partida do Rui Patrício foi muito boa, pô, a França dominou o jogo. Portugal, assim, teve os lances bons, mas com a saída do Cristiano, tipo, com uns 30 minutos, com o Payet, devia sair preso de lá, né, mas não saiu. É, Aie mas não foi preso e acabou por jogar no Vasco, quer dizer. agora tá preso Era aqui, melhor né? ter sido preso, Era rapaziada? melhor ter sido preso. Era melhor Nada. ter sido preso? Vai ajudar o Vasco a derrubar o Santos esse ano. Coragem. Impossível, isso infelizmente Coragem que vai dar não vai certo. rolar. O Santos é incaível, Mas irmão. Estamos gravando isso daqui um dia depois do Santos cometer um resultado histórico contra o Flamengo, tá? No Mané Garrincha, a viradinha 2-1. Esse jogo salvou o Santos, tá? Anotem. Esse jogo salvou o Santos da salvou queda. o Santos, também Infelizmente. acho. E então, completando, eu acho que o Rui Patrício é bem marcante, assim, ele fez umas defesas muito incríveis. Teve atuações muito não regulares, né, por Portugal, mas esse jogo tinha que fazer uma estátua dele e pronto. E para mim, ou é absurda ou é marcante, mas aí eu deixo um pouco para vocês também decidirem, que para mim pode deixar até como lendária, que eu tô dando, pra mim, qualquer um que vocês Não. colocarem. Crava uma pra gente Eu É, poder. Eu vou cravar como absurdo, então, pela atuação dele e tipo, pelo que ele conseguiu segurar ali e trazer o título inédito de Portugal. Então, Eu acho que o Rui Patrício é um goleiro fraco. Inclusive, eu sempre achei que Portugal tinha no goleiro ponto fraco. Portugal, nos últimos anos, sempre veio tendo uma seleção muito competitiva. E o técnico também sempre tem sido um problema, né? Mas, pô, cara, não tenho o que falar da atuação dele na final. Eu assisti esse jogo torcendo muito pra França. Muito. Coisa de maluco eu tava torcendo pra França. E quando o Cristiano Ronaldo saiu, eu falei, pô, acabou, França campeã. E tirando uma bola que foi na trave, o resto tudo que foi ele pegou, pô. Não tenho o que falar. Eu não sei, eu acho difícil comprar o absurdo do Guto, porque eu não acho que é o nível de atuação do Sheik, do Ramos e do Neymar. atuação individual eu colocaria até no marcante complicado, né? mesmo, porque é complicado. É que, por exemplo, a atuação conjunta depois que saiu o Cristiano Ronaldo de Portugal foi muito forte defensivamente. Ali o Pepe poderia estar muito bem aqui também, que acho que até o Pepe foi o man of the match da partida. Então, eu acho que tipo é comparável ou marcante Mas também, também eu levando em entendo. conta que a gente É considera que o o clubismo status aqui de e o Portugal foi um status pouco do mais. jogo, né, pô? O único, o único troféu que Portugal chegou a levantar, não é? Teve também a Liga das Nações depois, Mas foi mas depois, foi o foi primeiro, Depois. o Então, título de Portugal foi a Euro. eu acho que isso aí aumentaria um pouquinho a nota que vocês deveriam dar pra atuação. Tem que considerar que foi contra a França, que é uma geração muito abençoada da França, pelo amor de Deus. E o fato de que o principal homem do time de Portugal se machucou com 30 minutos de jogo, né? Tem isso também. É. Bom, E, Dito isso, vamos de quê? você pô, acha, Fernando? eu coloquei marcante, o Guto colocou absurdo, a decisão é sua, irmão. Ah, então Você sua. eu coloco no absurdo também. Boa. Eu acho Absurdo que neles. esse merece. Presente aí, então. Poupa tempo a próxima, né? Davi Silva na final da Euro de Poupa tempo. 2012. A gente só Hum, colocou porque, assim, a Espanha no coletivo era muito forte, aquele time não tinha o que dizer. 2012 eu acho que era bem mais forte que 2010, que foi campeão do mundo. com certeza. Mas é overrated porque não teve um nome em si, a gente só colocou o Davi Silva porque ele meteu um gol Fechou, então. e é isso. A gente estava até falando antes que poderia ter colocado o Jordi Alba também. Podia ter colocado qualquer.
cara ali, o Xavi, o Fábregas. O Iniesta, qualquer um, cara. A questão é que, assim, é muito difícil você conseguir colocar um destaque nessa Espanha, como é também na Alemanha da Copa de 2014, porque eram times que tinham um coletivo muito forte, nenhum destaque. Embora a Espanha, acho que ainda mais jogadores muito bons, muito absurdos, históricos, mas não tem um destaque. Eu acho Mas que Davi Silva é overrated, cara. passar rápido pra esse pra chegar logo no Papai Cris, né? Eu acho Não. que, pra mim, assim, essa atuação, a competição em si, nossa, ali era muito forte. Pra mim, se não é lendária, é absurda, mas eu dos que eu vou colocar lendário. Vou jogar no lendário. E vou Cara, deixar pra vocês decidirem. eu vou. Ferro, discorre um pouco aí que eu vou pegar os Ah, números dessa final. eu vou Cara, te falar a assim. real, assim, desculpa, Não, Ferro, pode mas falar. eu acho que é que eu tô vendo um outro nome aqui, que lendário agora são três. Complicado, hein? Tá, Mas mas eu vou depois colocar a no gente. lendário e vocês decidem. Isso, coloca agora e Isso. depois quando acabar Corre aí, Ferro. a gente vai escolhendo, né? Vai decidindo quais são os três e vai jogando os outros pra baixo. Mas se fosse pra. Pensando assim, friamente, eu colocaria isso aqui no lendário também, viu? Pô, o que esse cara chegou a jogar bola naquela época era assim, absurdamente discrepante do resto do pessoal, meu. Foi uma época que Da, ele simplesmente dominou a Europa, pô. Pode Acho que gostar esse do. jogo ele meteu 2 gols, se eu não me engano. Foram dois foram dele, um do Casemiro Uhum. e um do Sérgio Ramos. Não sei quem foi o outro. Carvajal, se eu não me engano. Carvajal. Não, não foi o Então, Carvajal, não. não? Não. Então, Foram 2 gols do Cristiano Ronaldo, um do um do Casemiro Casemiro. e o outro foi alguém que veio do banco que eu não consigo pegar nas stats aqui agora do jogo. Mas Isco. tá com os números Foi o aí? Isco. Isco, Acho que foi foi o o Isco. Isco. Foi o Isco. Foi o Asensio. Asensio. Foi o Asensio. Eles são meio É, parecidos, né? as stats do Cristiano Ronaldo nessa partida são as seguintes, rapaziada. Ele tem um rating de 8,44, tá? Pelo WhoScored. 6 chutes no gol. Nenhum drible. 95% de acerto nos passes. Eu ia colocar no lendário, porque para mim esse é o prime do Cristiano Ronaldo. Não sei se Uhum. o Ronaldete do grupo concorda. Eu concordo. Embora ele tenha, acho que, conseguido números até melhores em outras temporadas, eu acho que esse é o que ele jogou mais, fez mais diferença dentro de campo. Só que eu. E isso não é clubismo, tá? Tem uma coisa aqui que eu tô vendo que me pega muito pra colocar no lendário, que é o fato de que ele não foi o Man of the Match da partida. O Man of the Match da partida foi o Casemiro, com 8,7 de rating. Que é, isso, E. é Ah, meio mas. complicado quando se fala de Cristiano Ronaldo e É, então. votação, né? Então, Mas faz o seguinte: se os complicado. dois, eu iria de absurdo, mas os Uhum. dois foram por lendários. Então coloca no lendário e eventualmente, se mais tarde a Se gente precisar precisar, descer, a gente desce. Que fechou. vão ter jogos aqui que vai ser complicado. Bom, fala aí, Ferrão, o próximo. Sabe qual que é o próximo? Próximo é o Luanzera na final da Liberta, né? Isso. Liberta de 2017 contra o 2017 Lanús. contra o Lanús. Cara, Quando o Luan particularmente ainda não. jogava bola, né? Quando o Luan, antes dele vir destruir meu Corinthians aqui. Então eu acho muito interessante a gente dar margem pro nosso corintiano aqui falar sobre a Não, atuação do assim, Luan nessa partida. particularmente Pô. eu gostava bastante do Luan, então não levo muito isso em consideração, cara. Pô, eu não acompanhava muito o Grêmio nessa época, mas foi um tempo que eu tava na, tava mais de boa, então eu assistia muito televisão. Então eu geralmente acompanhava bastante os melhores momentos dos jogos depois e, pô, a atuação do Luan na, na Liberta inteira foi algo absurdo. Na final eu não lembro direito, você consegue ver aí Afinal, como ele. que foram os Nossa, ele status fez dele? um gol. Ele fez um gol só. O outro acho que foi o Fernandinho. Uhum. E acho que foi 2-0 ou foi 3? Foi 2-1 pro Grêmio. Foi 2-1. Segundo Então o jogo, na outro casa foi. do Lanús. Mas o gol que ele fez foi gênio. Foi tipo gol de gênio, assim. Ele foi driblando uma galera e meteu de Por cavadinha. Mas, cobertura. ó, Foi dito um tudo golaço. isso, assim, depende da. Como a gente não tá jogando a Libertadores inteira, eu colocaria no marcante, viu? Eu colocaria no marcante também. Também acho. Por ser um golaço que ele fez e foi uma. Putz, não tem como. Ele foi o rei da América, né, naquela competição. Complicado. E também, qual tinha sido a última Libertadores do Grêmio antes dessa?
Foi em, muito oi- tempo atrás. Eu acho que foi em Muito tempo 80, atrás. acho que foi 80 e pouco com o Renato Gaúcho, não foi? Então Deixa eu ver aqui. esse fato Foi, também, foi. também aumenta um pouquinho, porque senão poderia até cair ali pro É, overrated. foi. Mas Mas acho eu acho que. que pelo Eu menos concordo. 95. 95. 95. 95 tinha sido o bicampeonato do Grêmio e o Tri em 2017. Ah, tá. Eu colocaria. Eu iria friamente no overrated, mas vocês dois foram no marcante, então já pode colocar ele no marcante. E eu acho que tem argumentos para ser marcante, tá? Eu acho difícil você colocar no mesmo patamar das outras que estão no marcante, Uhum. porque ele fez um gol de 2 da partida, mas ele foi com certeza o nome do jogo, o gol foi um absurdo, ele foi o nome da competição, foi um título importante, então eu compro o marcante, embora não seja a minha primeira opção. Fechou. Então vai lá, Gutão. Vai, Gutão, brilha de Qual que é novo. a tua? A Seu pai final tá contra presente, o o. papai tá presente. Final contra o Grêmio, né? 1-0, gol dele de falta. Foi Por mais falar em Grêmio, falar em Grêmio, né? Assim, a final em si, o Real Madrid tirou o pé, não quis jogar. A real foi essa, esse jogo parecia que eles estavam ali para ter que disputar um campeonato de verão como era antigamente. Mas eu colocaria como marcante por ter sido o gol do título, né? O gol, tipo, foi o jogo que foi só 1-0, foi ainda assim o Grêmio, o Grêmio jogou bem, porque tipo, de qualquer jeito ter sido só 1-0, mesmo com o Real Madrid não tendo jogado 60% do que joga, ainda foi marcante, eu acho. O gol dele, e por ter outras opções que eu tô vendo nas opções aqui, tipo, que a gente não vai colocar todas no overrated, né? Então acho que, tipo, em si foi um jogo que dá pra se colocar como marcante. pô, o que o Cristiano Ronaldo apanhou nessa final é brincadeira, né? Foi um, foi um É, jogo ruim de assistir. Tinha expectativa aí que o Grêmio fosse dar mais trabalho do que deu. Mas foi só 1-0. Aparentemente, o único time que decidiu jogar bola europeu na final do Mundial foi o antidesportivo Barcelona contra o meu Santos. Uhum. Porque o resto vai lá pra brincar. O Chelsea tentou jogar, pô. Mas era muito ruim, né? Ah, é que Comparado com os outros. Aqui não tinha. entra no mesmo são patamar. Não outros tem como. 500, mas tentaram jogar, pô. É, Mas, cara, eu acho que marcante tá ótimo. Gol do título, gol de falta. Gol de falta é algo muito raro, né? Querendo ou É, não. Então vai pro marcante. Esse aqui eu Então, colocaria no overrated, na moral. Acho que tiveram jogos aqui que por exemplo, o Götze aqui na final da Copa do Mundo fez o gol do título e acho que por ser um jogo mais ou menos simples, assim como você falou, Gutão, o pessoal não tava muito afim de jogar bola, acho que esse aqui caberia bem no overrated. também dá pra subir o Götze, né? Pra gente Pode ser. colocar uma final de Copa do Mundo um pouco mais acima, mas A gente vê vamos depois. deixar isso aí, depois a eu gente compro, eu compro, eu compro subir o Götze. Eu compro subir o também. Götze. Acho que a gente pode subir o Götze Sobe também, agora, mas então? acho que não precisava É. mas eu acho que não precisa ter sido o Cristiano. Não, acho que pode só subir o Götze. Acho Tá que me ainda inco... fica. Que me Sobe o incomoda é Götze, deixar pode o subir. Götze no mesmo lugar que Comparar o a Copa do Sanches e Mundo Bravo, né? com. É, Exa... mas complicado. Comparar a Copa do Mundo com final de Copa América Centenário, Libertadores é É desleal. complicado. Concordo. O próximo é o Bale, é isso? O próximo é o Bale na Champions de 17-18 contra o Liverpool. E eu entendo Jogou essa bola, atuação hein? do Bale como absurda. Nossa, Pra mim é jogou absurda. bola pra Pra mim é absurda. caramba. Pra mim é absurda, acho que não faz falta descrever. O cara fez um gol de bicicleta. Pô. É, eu E o acho. outro, o outro foi uma falha do Karius. Falhou 2 vezes naquela partida. Esse é o Né, jogo de que ele 3 gols bateu que a ele tomou. cabeça, né? Mas foi um golaço também de qualquer jeito de Puta. fora da área, né? Então, eu acho que eu concordo. Absurdo, pode ser. Foi absurda, o Bale jogou demais. Nunca gostei do Bale, sempre achei overrated como jogador. Mas o que ele jogou nessa final aí é coisa de maluco. Foi o melhor jogador do Real Madrid, foi o melhor jogador da final. Pra mim é absurda a atuação. Bom, a próxima atuação é o Griezmann na final da Copa do Mundo de 2018 contra a Croácia, 4-2 para a França. Griezmann melhor jogador do torneio. Uhum. Nada tira da minha cabeça que Griezmann merecia a bola de ouro nesse ano. E cara, eu acho o Griezmann, cara, eu acho o Griezmann muito injustiçado no mundo do futebol, tá? Ele jogou muita bola nessa França de 2018. Na França que chegou na final nessa última Copa, ele foi o melhor jogador da França. É que o Mbappé teve um lapso de
10 minutos na final, em que ele meteu 2 gols muito rápido e colocou a França no jogo de novo. Então é difícil não falar que ele foi o nome da França, Sim. porque era uma final morta e ele colocou a França no jogo de novo. Mas o Griezmann vinha jogando mais que ele no torneio. Então acho que o Griezmann é um jogador muito injustiçado e acho que é por isso que ele tá nessa lista, porque ele também não foi o Man of the Match da final. O Man of the Match dessa final foi o Pogba. O Griezmann Jogou fez um muito. gol de pênalti, o Pogba fez outro, o Mbappé fez mais um. E o gol contra o Lorri, não foi? Isso. E o gol contra do Mandzukic. Ah, não, o Mandzukic, É, Então, assim, cara, eu acho que é uma atuação que, infelizmente, aí pro nosso querido Griezmann tem que ficar no overrated. Eita, esse eu acho que eu colocaria. É que é complicado, igual a gente fica falando na competição foi muito boa, mas a final não foi, né? É verdade. A gente acabou de mudar o Götze de posição A também, Copa né? do Mundo é complicado. Eu colocaria como marcante pela competição que ele fez. Não concordo que ele merecia uma bola de ouro, porque para mim ele no Atlético de Madrid, eu sempre achei ele muito superestimado ainda como jogador. Mas eu não acho ele tanta bola assim. Ele jogava muito na França, sempre jogou muito pela França. Eu não acho que ele jogava muito bem pelo Atlético de Madrid. Mas, de qualquer jeito, né, ele sempre foi um bom jogador, então eu colocaria ele como marcante pela atuação que ele teve na competição. Vou propor. Posso propor? Hum. Fala. Nada a ver criar mais uma categoria Copa embaixo do do Mundo? overrated? Colocar uma categoria Copa do Mundo aqui? Não, uma categoria embaixo do overrated como comum. Porque, cara, overrated não significa que a atuação foi ruim, só que ela As é pessoas. mais estimada do que de fato ela foi. E eu acho que é exatamente isso que você pode colocar. Nesse patamar que você pode colocar o Griezmann e o Götze, por exemplo, Mas tem um pessoalzinho porque que você foram. acha que foi um jogo meia boca? Exatamente, como a gente estava falando agora há pouco do Davi Silva, do Bravo, do Alexis Sanches, que Mas são. eu acho que assim, se a gente deixar no marcante, a gente já se entende também que pode ser que a partida não tenha sido tão boa, mas a competição dele foi boa e tipo, por isso que isso vale um marcante, entendeu? Eu sei que a gente Não, tá olhando individual, mas eu entendo, entendeu? cara, que pra mim é muito difícil você colocar Me incomoda muito olhar pra tier list e ver Cacilhas e Neymar junto com esses outros que estão aí. Você acha que o Cacilhas Neymar deveria ser maior? Eu subiria. Vocês compram subir o Cacilhas e o Neymar pro absurda? É que eu E acho aí que não cria aí. categoria nenhuma? É que aí eu acho que já eles já tem. Não, entendi o que você quis dizer, porque pra mim Cacilhas e Neymar já muda muito para as participações de cima. Sheik, Sérgio Ramos, Neymar. Acho que seria melhor criar uma abaixo mesmo entre o overrated e o marcante do que uma entre o marcante e o absurda. Então cria uma abaixo do overrated, coloca comum. Porque nada mais é do que um jogo. Um jogo normal, o cara tava participando do jogo e, pô, ele fez um gol. Certo? Vocês compram? Não? Pode ser. Pode ser? A gente vai vendo. Qualquer coisa Fechou. depois, se a E gente assim a gente quiser vai virar deletar o e quê? mudar, subir de novo, a gente sobe. Comum assim? Entre o Uhum. overrated e o marcante? Eu colocaria abaixo do overrated. Ah, abaixo do Acho que o overrated? overrated é melhor Tá. que comum. Esse aqui eu vou pôr cinzinha. E aí eu acho que eu desceria Davi Silva, Alexis Sanches, Bravo. Concordo. Desceria esses três também. Davi Silva, Alexis Sanches. E qual foi o último? Desculpa? Bravo. E eu desceria depois do Götze e o Griezmann pro overrated. Pro Então, overrated. Sim, Então, perfeito. Götze, Griezmann e pro overrated. Fechou? acho que até o Cristiano, não sei. Forlan não desce pra um comum, não? Hum? Forlan fez 2 gols no jogo, cara. 2 gols eu acho que já deixa de ser Continua aí? comum. Então fechou. Mas eu acho que pode descer o Cristiano do Mundial pro overrated. Ok? Foi a primeira proposta do Guto. Fechou. Vamos lá. O Van Dijk, vamos continuar então. O Van Dijk na Champions League 19, né? Eu acho que é bem comum, né? Bem Eu comum. acho Bem que comum. Comumzão? não tem como não falar que não, né?
Então fechou. O Van Dijk, cara, fui eu que acrescentei isso daí na nossa listinha antes da gente começar e eu coloquei ele pra ter alguém da final. Nessa final foi ruim Hum, A final foi horrorosa. A final que todo mundo e esperava realmente era o Lucas jogar pelo Tottenham, né? Tipo, e o que ele Exatamente, isso não- foi um tipo assim, absurdo. a gente só esperava meio que isso. O resto a gente só tipo, assistiu por ser final da Champions, porque a gente já esperava que o Liverpool ia ser campeão. é, Ninguém esperava o Tottenham surpreendendo. Eu acho pra que, pelo menos mim, assim, era bem difícil alguém estar esperando isso. pra mim comum, compro comum fácil. Fechou. Aí vem o Cebolinha, né, também na Copa América. Ele fez uma puta Copa, uma boa Copa América, né? Então, Copa é América de bem que ano esse complicado. daqui? Do 2019, Cebolinha. 2019. aqui no Brasil. Acho que por ser no Brasil, foi bem. O único time que ainda tinha uma chance de eliminar o Brasil era a Argentina, que estava bem mal ainda. Não tava, Com acho que Sabugo no falou, Mineirão, né? 3-0. mas Felipe esse Coutinho foi. jogou muita Não, bola. não. Esse 3-0 foi nas eliminatórias. O da Copa América, eu tava lá, foi 2-0. Foi Ah, gol foi do aquele jogo que Jesus o e do Messi Firmino. pistolou e saiu falando que tava tudo armado pro Brasil. Mas, Yes, assim, que ele mano, ficou maluco. Eu lembro de, desse jogo não aí. teve absolutamente nada pra ele pistolar, porque o jogo em si, o argentino não jogou nada. E o Brasil, assim, jogou bem, né, pra competição que merecia, tipo, passar pra final. Mas foi uma competição que, assim, eu colocaria essa atuação do Cebolinha no comum, porque a gente não tinha quem colocar, a real é essa. O Cebolinha jogou muito bem, O Cebolinha entrou no lugar do Neymar, né? entrou no lugar do Neymar, cumpriu muito bem, eu acho, né, agora. É engraçado, né, pensar que depois de 4 anos, o cara não consegue ser titular nem no Flamengo. É complicado. Mas Cara, eu colocaria uma posição comum. eu ia sugerir o overrated, mas eu acho que o comum tá de bom tamanho, porque, cara, era o Brasil do Tite. E o É Brasil do que Tite na América do Sul não tinha o que Nadada, fazer. nadada de a braçada, real é né? que deveria Ganhava ser. todo jogo do Brasil do Tite na América do Sul, o Brasil ganhava. O Então, que deveria ser, deveria ter colocado o Gabriel Jesus, porque ele que fez uma boa competição foi o Gabriel Jesus, que eu acho que foi muito bem. Ele, tipo assim, na semifinal ele jogou muito. Eu tava lá e ele jogou demais. Foi muito legal ver o Gabriel Jesus jogando, ele jogou muito bem. Mas, assim, como ele foi expulso na final, não teve condições de colocar ele aqui, né? tem esse Então, pequeno É um detalhe, mas tem problema. outro fator que é muito importante aqui, que é cria do Palmeiras, e cria do Palmeiras não se cria no full clubismo. Tá? eu Então, também então concordo esquece Gabriel Exato, Jesus, né? exatamente. É, Dito Dito isso, isso, o Paulo comum Costa. tá ótimo pro Cebolinha. perfeito. Que aí no próximo, cara. Acho que é Neuer no final do PSG, da Ixi, Champions Da Champions League. 19-20. Cara, eu não vou mentir não que eu não lembro muito desse jogo, viu? Era aquela final que foi um jogo que assim o todo mundo Neymar esperava, todo tava mundo no tava auge no lá no Disney Day. PSG, não é? É, Foi a Champions do Covid, né? Que foi um Ah, tiro só em a Portugal, Champions que depois do. todo mundo apoiou o Neymar. Nunca vi, lembro, tipo, mano, lembro. todo mundo queria que o Neymar fosse campeão. Nossa, sim, teve os O Ney funk, o Day, pessoal o do fã, Ney Day, Moicano, Lembro JBL, disso. Juliette. E, cara, assim, uma Champions League na história do Bayern de Munique Nada. é mais uma Champions League na história do Bayern de Munique. É um clube imenso, mas eu não consigo deixar essa atuação do Neuer abaixo do marcante, cara. Pra mim essa atuação é marcante, ele fez uma atuação muito segura. Não foi uma atuação que, nossa, o PSG deu 239 chutes, o Neuer fez trilhões de defesas, não. Mas tem um lance que ele faz duas defesas seguidas do Neymar, que é um absurdo, e pra mim o ah, Neuer é o melhor goleiro da geração, então eu acho que é muito... É que é foda colocar no marcante por causa da defesa do Cacilhas, né, mano? Toda vez que eu olho pra esse marcante, eu vejo essa defesa do Cacilhas aí, muda toda a minha opinião, né, mano? Eu tô argumentando o bagulho e eu tenho que descer, sabe? Eu vou É, descer pro overrated, a atuação leva em do Neuer é overrated. consideração as duas defesas, né? Olha a do Cacilhas e olha a do Vitor. Ficou perto de qual?
Nossa, É complicado. melhor que a do Vitor, menor que a do Cacilhas. Queria Mas Eu mais, não vamos acho, ficar queria criando mais, todas as queria mais categorias. uma Cria uma categoria Neuer. Cria a categoria eu acho, Neuer. é complicado, né? É complicado, mas eu acho que eu colocaria no overrated. Eu voto Mesmo, pro overrated, eu voto pro overrated. Fechou. eu acho que mesmo com a defesa, o que teve foi uma atuação que tipo, ele só precisou fazer essa defesa. E tipo assim, é um título, como você falou, um título a mais pro Bayern, que também Sem tirar a não é. importância da Champions, mas É, tem não tamanho tinha. diferente pro Bayern do que tinha pro PSG, por exemplo. Sim. Se a gente estivesse falando num PSG campeão, uma atuação individual muito boa, sei lá, do Keylor Navas, estaria no marcante, com certeza. Por ser o Neuer do Bayern, eu acho que o overrated dá pra comprar, sim. Perfeito. Essa aí a gente fala de absurda, né? Próxima não tem A como. próxima acho que a gente podia tirar, porque Se do não é jeito que não lendária, é tem Palmeiras, absurda, também não devia porque ter Flamengo nesse canal. eu só não falo que é lendária, porque senão o pessoal aqui vai matar, mas eu acho que é absurdo. Não tem como. Esse jogo aqui eu colocaria de marcante pra absurdo fácil também, porque, pô, aquela final foi muito foda. Foi muito foda. Foi o jogo que, Foi acho que a única final única que foi top. Foi sim, essa, essa aqui eu por também, enquanto, né? Vamos dizer É, pra eu, assim, lendário passa longe pra mim, porque o Gabigol não fez nada no jogo. Né? é verdade. Foram 89 minutos sem Gabigol. 89 não, o primeiro gol foi com 82, né? Gol de empate. foi por Foram aí. 80 minutos que o Gabigol inexistiu, porque o zagueiro careca do River Plate, que eu não vou lembrar o nome agora, Pezela, se eu não me engano, engoliu o Gabigol o jogo inteiro. Engoliu o Gabigol, não deixou o Gabigol encostar na bola. Você tem um ponto. Então, só que assim, aí o cara pega e em 10 minutos ele faz 2 gols e o Flamengo é campeão, do nada. Que é o que um centroavante Que é precisa o que o fazer, né? centroavante tem que fazer. Exatamente, mano. Ele só precisa de 2 bolas no jogo inteiro. Eu Mas concordo, posso acho que falar? absurdo é bom. Posso falar? A gente tá falando de uma final que é literalmente o oposto da final que a gente vai ter agora no sábado, né? Que é o Flamengo no lugar do Fluminense e o Boca Juniors no Nossa, é lugar do River verdade. Plate, tá? Exatamente. O oposto mesmo E seria Vasco, né? Mas o é, Vasco não vai mas, chegar nunca. mas vamos manter o ritmo do Fla-Flu aqui, porque o É, Vasco faz um tempo que o Vasco não é competitivo, embora jogue bem clássicos. Cara, se é o Boca no lugar do River Plate ali, o Flamengo não é campeão, tá? Porque a partir do momento que o Flamengo empata o jogo, O jogo não tem morria mais ali. jogo. Sim. Não tem mais jogo, cara. Não tem mais jogo. O River Plate foi muito juvenil. O que sobrou de bola pro River Plate do Galhardo faltou de experiência, de malícia, de catinho, de Libertadores. Faltou de Libertadores, tá? E eu acho que isso pesa também. Mas não tem como. A atuação do Gabigol é absurda com os 2 gols que ele fez. Muita gente considera ele o segundo maior jogador da história do Flamengo. Eu não sei se é pra isso, tá? Eu não sou flamenguista, eu não tenho como dizer. É que boa parte Eu dos acho que tem um gap flamenguistas muito nasceram grande. nesse ano, né? Aí é complicado. Não fala isso, que aí você vai comprar uma briga muito grande pra cima da gente. Mas, de qualquer jeito, o Gabigol é muito importante na história do Flamengo. Senão já teria sido chutado, porque tá uma draga. Absurda, absurda. bom, acho que os dois próximos já podia colocar no comum, né? Vamos lá, né? Tipo, Itália com a Inglaterra, e sinceramente essa Euro foi bem fraca. Foi uma Euro que, tipo, a França acho que caiu pra Suíça, que era, tipo, com certeza o melhor time. Portugal caiu pra Bélgica, num jogo bem ruim de Portugal, mesmo tendo um time muito melhor. E ficou uma final bem fraca entre Itália e Inglaterra, Inglaterra. que, assim, eu nem lembro de ter muito ter assistido essa final, sinceramente. Eu acho que foi bem fraco, a gente só colocou o Jorginho porque tinha que colocar alguém da Itália como negócio. Então, na verdade, assim, eu coloquei esse Jorginho aí porque o Jorginho, se eu não estou enganado, ele ganhou o prêmio de melhor jogador da Europa nesse ano. Foi, Uhum. E que é um absurdo. não Que é, é complicado. é nível bola de ouro pro Modric em 2018. Que eu Mas, assim, muita gente pediu o Jorginho, falava do Jorginho do papel que o Jorginho teria na seleção brasileira caso ele não tivesse naturalizado italiano. O Jorginho estava jogando bastante bola na época, não tem como negar.
Eu faria diferente. Eu colocaria o Havertz na comum e o Jorginho na overrated. O Guto é os dois na comum, né? Eu sou os dois, não é comum. Eu Não tem colocaria como pelo menos falar. o Havertz na overrated pelo fato deles terem ganhado do Palmeiras no Mundial. Acho que é pelo menos dar uma bolinha pra Olha, cima. então, mas eu acho que ficou. E você coloca o Jorginho onde? Jorginho eu colocaria na comum também. Então acho que ganhou os dois meio que comum, porque ficou 2 É. votos na comum pros Fechou. dois, então. E também, Ué, e também nessa época o Havertz ainda não tinha ganhado do Palmeiras, então a gente É. Então não desconsidera conta. o feito, desconsidera o feito. A gente deve ter É, colocado, a gente não fez, né? O Havertz colocando no Mundial, né? Se a gente tivesse colocado o Não Havertz colocou no Mundial, a gente aquele teria Mundial, que ter verdade. colocado. a próxima atuação é o Neymar na final da Copa América de 2021. Por que colocou o E Neymar? Agora ficou. O Neymar, o Brasil não ganhou. Ganhou foi a Argentina. Uhum. então, cara, mas assim, O Neymar jogou muito. sem clubismo nenhum, porque senão eu ia falar do Messi e o Messi não foi bem nessa final. Foi um jogo comum. É Eu difícil falar coloquei que o até Messi o não Di foi bem. Maria, né? Acho que o Di É, Maria Uhum. foi o cara dessa partida, porque pelo gol. Que assim. mas Lá. assim, cara, o que o Neymar fez nessa partida só faltou fazer o gol, que é obviamente muito importante, E o mas só Brasil faltou como fazer o gol, cara. campeão Ele era top apanhou 3 e dele. se o Brasil fosse campeão, ele seria top 3 da vida dele essa atuação. Tem uma entrevista do Dibu Martínez, o goleiro da Argentina, que era goleiro já nessa época, e ele fala que foi o jogo que ele sentiu mais medo de um adversário, porque a Argentina tentava parar o Neymar na falta e não conseguia. Batia no Neymar, o Neymar não caía. E pô, como todo mundo sabe, eu torço para a Argentina, eu acompanho a Argentina, até por conta do Messi também, mas da família do meu pai. E, cara, eu tava assistindo essa final, sentado aqui na sala, com o cu na mão, porque a Argentina fez o gol muito cedo, se fechou, jogou um jogo bem de Argentina. E, cara, eu tava com o cu na mão do Neymar, pô. Eu não aguentava o Neymar, insuportável o Neymar. Então, É, eu acho que não tem como colocar essa atuação abaixo do marcante. Pra mim, foi uma eu também atuação acho. individual melhor que a dele na final da Libertadores. A diferença é que não teve o título, por isso que não tá no absurda, mas pra mim, eu acho que o marcante tá de ótimo tamanho. Concordo. A atuação do Neymar nesse jogo foi muito forte. Eu também É voto. marcante. A próxima é lendária. A Aí a próxima gente depois é. discute. A A próxima, próxima é pra mim, é complicada lendária. mesmo. Nossa senhora, rapaz. Eu acho que agora começa a complicar. Essas É que a três gente, próximas, é que assim, de 5 atuações que tem aí embaixo, só três são uma lendárias. é fácil, tá ligado? Uhum. É, Só uma é fácil, pô. E eu vou falar pra vocês, essa atuação do Courtois é lendária, pô. É lendária. eu Essa também atuação acho. do Courtois é lendária. Não, Ele ganhou a Champions League pro Real Madrid. O Real Madrid. Cara, eu vou puxar aqui. Eu vou puxar porque isso aqui é imenso. Cara. Eu tava assistindo na sua casa esse jogo, né, Guto? É, a gente tava vendo foi. junto. Vocês estavam na minha casa. É, Você tava também, Ferrão? tava, pô. Tá. Cara, é coisa de maluco. O Courtois, eu acho que eu nunca vi um goleiro fazer uma partida tão absurda. Tá? Se pá, que a única partida. E essa partida eu não vi ao vivo, só vi o VT do jogo depois. Foi o Fábio Costa contra o Corinthians em 2002. Porque, tirando isso, cara, eu não lembro de um jogo em que que o goleiro foi tão decisivo, cara. Ah, não. Teve uma outra também que eu já vi que foi o São Paulo. Procura depois São Paulo e Universidade Católica, eu acho. É, do Rogério Ceni no Chile. Meu, acho que essa foi. Ah, não, Se isso fosse uma é final, absurdo. era Absurdo. o Não, lendário máximo, mano, de um goleiro. Ó, Eu rapaziada, acho. não tem como não ser lendário. Ele é o Man of the Match com 9.3. A nota dele é Ele- 9.3, velho. tem outra atuação de um goleiro lendário ali, um pouquinho pro lado, pô. Só olhar ali que tu vai lembrar. também. Cara, São bom, 9 defesas durante a já vou partida, falar logo. rapaziada. Não tem Não tem como. como. Muita coisa. Eu acho que a gente daqui a pouco vai descer. Os dois que estão ali no lendário vão ter que descer pro absurdo, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo. Já eu acho que desceria. Porque vai ter uma atuação que vai entrar no lendário no lugar deles. E a atuação de goleiro é complicado, né, meu? É uma profissão Mas muito aí a gente ingrata, vai cara. ver. Quando o cara pega muito, É muito tem determinante, que cara. bater palma. Porque se o cara pegou muito,
É por conta dele que o time foi campeão. Exatamente. Não dá pra esquecer que o O gol tem Corinthians 7 não metros, seria cara. campeão. 7 metros é muita coisa, velho. Porra. O Corinthians foi campeão por causa do Cássio e o Real Madrid foi campeão por causa do Courtois. Se você pega, só para exemplificar, Juventus e Real Madrid, Cristiano Ronaldo fez 2 gols. Barcelona e Santos, Messi fez 2 gols. Se você tirar, logicamente não é simples assim, porque tem atuação e impacto na partida, mas se você tirar os 2 gols, os times seriam campeões. Pode descer os 2. É, Foi Já absurdo. desce, então? Tranquilo. já. Porque vai ter um terceiro aí que não vai ter como. Os dois próximos são da final de 2022, né? Sim. Mbappé e Messi no jogo mais lendário da década. Não tem como falar que, Absurdo demais. para mim, assim, a atuação do Mbappé foi mais forte que a do Messi. Mas como tem o título, o no Messi é lendário e o Mbappé é absurdo e eu concordo. E já vou falar que eu concordo com assim, no Messi deixar no lendário. Porque eu sei que você ia falar lendário Messi, não tem como. Cara, eu acho. Eu não vou nem pegar estatística aqui, mas eu acho a atuação do Messi como um todo melhor que a do Mbappé. Porque o Messi é influente. É que o Messi é um jogador muito diferente do Mbappé e do Cristiano Ronaldo, não dá pra comparar. Né? A influência que ele tem no grupo ali é muito maior. Uhum. É muito maior. Só que assim. É diferente de onde você analisa. Por exemplo, do Cristiano Ronaldo, se você analisar a influência que ele tem no time de Portugal, é muito forte. Por isso que Portugal não conseguiu. Porque assim, eu acho que se chegasse Portugal mais longe, Fernando Santos, obviamente, o técnico, teve seus problemas e causou ali com o grupo, porque a influência que ele tem no grupo é muito forte. Então teve muito problema de grupo naquele time. Mas assim, comparando agora a final, eu acho que, como você falou, né, o Messi tem uma influência ali no grupo que é de outro nível. Não tem como comparar. Diferenciada. Não é quando as pessoas falam vamos jogar por ele, foi o que aconteceu, né? Assim, é muito grande a atuação do Mbappé. O cara é o segundo jogador a fazer um hat-trick numa final de Copa do Mundo. E se você for somar os pênaltis depois, né, são 4 gols do Mbappé, 3 gols do Messi. Foram 2 atuações muito absurdas. Acho que pelo título dá pra colocar do Messi acima. Eu compro o que o Guto falou, o Messi no lendário e o Mbappé no absurdo. Mas o Mbappé, pô, eu acho muito justo colocar em primeiro ali no absurdo. Eu sei que a gente falou que não ia fazer ranking dentro do ranking, mas simbolicamente. Simbolicamente, concordo. No final de tudo, eu acho que o que o Gutão falou tá certinho. Eu considero assim, tudo que envolve o jogo, tudo que o Mbappé fez maior do que o Messi, mas o fato dele ter ganho quebra o Mbappé no lendário de qualquer jeito, Eu acho que a atuação do Mbappé foi melhor Foi pelos incrível. gols, né, O que também, o né? cara Porque, fez assim, naquela final foi tipo, um absurdo. e o que O ele, segundo gol dele assim, é um absurdo. É um é que absurdo. também se você, que depois você pega a entrevista dá pra ver ele no vestiário, no intervalo, quando ele fala pros jogadores, ele tem, tipo, 23 anos, eu acho, né, na final, 22, uma coisa assim, e ele tem uma atitude, tipo, gigantesca ali no vestiário, né, tipo, pô, O vamos moleque, né, jogar, cara? se vocês não querem jogar, Tem dá bola 23 pra anos mim de que eu idade. jogo, tipo, é meio que isso, entendeu? Então, pô, vocês estão numa final de Copa Mundo, vamos ganhar. Foi gigantesco ali, mas mesmo assim, tipo, o Messi ganhou, então tem que colocar ele ali no lendário, não tem como. Tá comprado. Pô, A depois de próxima falar numa final atuação. dessa e falar do Rodri é foda. Fica até difícil, porque a atuação do Rodri não foi ruim. Ele fez o gol, ele ganhou o melhor da Europa. Dito isso, comum pro Rodri, porque pelo amor de Deus, né? É, Não tem nem como. Sobrou aí, era um time muito coletivo. É um time muito coletivo. Se o Haaland tivesse feito o gol, até daria pra conversar em outra categoria. Não feito, Rodri no comum. Vamos lá. E eu acho e a próxima eu colocaria como marcante. Então, aí que tá a grande polêmica, tá? Porque eu tinha esquecido dessa atuação do Messi. E pode ser que é coisa meio de maluco, mas eu acho que essa atuação do Messi é melhor que a dele na final da Copa do Mundo. Cara,
Eu tinha deixado separado É, aqui para falar dessa mas atuação. eu lembro dessa atuação. Acho que foi 3-1 esse jogo, não Foi, foi? foi 3-1. É o prime do Barcelona do Guardiola. Eu acho que tem que se levar em consideração que era um time muito absurdo. Esse é qual? É o Messi, é o Barcelona United? Barcelona Foi United. 2010-11, né? Tá. Isso. Só que assim, cara, o que o Messi fez nesse jogo é coisa de maluco, tá? E tem um argumento que aqui é muito forte pra mim, que é o que eu vou passar pra vocês agora. Deixa eu só pegar as stats primeiro. Obviamente ele é o man of the match. Ele tem 5 chutes na partida, 10 dribles. Desses 10 dribles, 9 são completos, que eu acho uma coisa de maluco também. 92% de aceito em passe, só que assim, o que é absurdo é que o rating dele é 10. E é o único jogador de 2000 pra cá a ter um rating nota 10 numa final de Champions League. Isso pra mim é muito pesado, velho. Uhum. É muito pesado. E, porra, sinceramente não sei, cara. Eu acho que individualmente falando, se não for pensar em contexto, eu acho essa atuação mais lendária do que a atuação dele na final da Copa do Mundo. Desceria o Messi pra absurdo, o Messi da Copa, e Não. colocaria essa atuação É que lendária. Não tem como. não tem Eu como. acho que não tem como. Até que a gente tá É levando em complicado. consideração, pô. Assim, é que o lado que a gente olha, é o seu lado, você olha o Messi. Tipo assim, eu vou olhar como um conjunto completo. O Barcelona naquele time era uma final bem difícil para o Manchester, eu acho, naquela época, para ganhar daquele time do Barcelona. E, tipo assim, o Messi teve uma atuação muito boa. Foi uma atuação muito boa dele também, mas eu acho que um conjunto completo que tinha o Barcelona, eles teriam uma chance já de ganhar de qualquer jeito. Em uma final de Copa do Mundo, como foi, é diferente. Eu acho que não tem como tirar o lendário da Copa do Mundo do Messi. E pela Copa que ele fez, né? Tipo, ele ganhou a bola de ouro por causa da Copa só, porque ele, o resto não jogou. Exatamente. Mas, não jogou não, mas, tipo, diferente. Eu acho que, tipo, pelo conjunto eu colocaria, então, como um absurdo, para não, também, como você explicou mais detalhes, né? Não tem como. Uhum. Talvez Tanto colocaria como que, absurdo. tanto que esse Barcelona é basicamente a seleção da Espanha que Eu ganhou a acho. Copa do Mundo, né? Do mesmo ano. Um pouco isso. Tanto que, tirando o Messi dali, eles conseguiram ganhar uma Copa, né? Acho que nesse caso, o meio em que ele estava inserido influencia demais no resultado do individual Ali, dele, assim. na Argentina, ele, pô, a aura que tava ali, tipo, do time, como você falou, né? Ele puxava o time de um jeito diferente, né? Bagulho Eu acho que ali diferenciado. no Barcelona ele não tinha essa influência de puxar o time, Ainda porque mais não porque ele precisava, entendeu? era muito novo ainda, né? Era um time muito É, completo ali do. É. Novo não, né? Ele já tinha acho que uns 26, 20... 7. Não, nessa temporada aí o Messi tem 23 anos. Sério? Ele não jogou em 2000. Ele começou em 2013, essa época não foi 2010, não? Ele começou os primeiros jogos deles em 2004, mas esse foi em 2011 esse jogo, só que ele é de 87, ele é 24 anos. entendeu? Não tinha nem feito ainda, porque a final foi em maio e ele faz aniversário em junho, se eu não tô enganado. Entendi. Ah, tá bom. Mais ou menos. Mas dito isso, absurdo, então. Ah, absurdo, então. Vamos Pode querer, colocar no absurdo, vamos então. querer baixar um para não ficar duas linhas aqui? Vamos ver, põe aí, só pra gente ver. Dá pra baixar 2 pra gente deixar Todos certinhos? equiparado, hein? Pode Pra ser? dar certinho. Agora, qual desceremos pra deixar? Ó, acho mais fácil ir Eu, jogando pro lado, coloca os eu que acho que não tem como fácil. descer de nenhum jeito, né? Eu acho que na real não é fácil. O do Cristiano contra o Atlético eu deixaria no marcante. Não no absurdo. O que ele tá de branco ali. Ah, não, desculpa. Esse Nesse aqui, não é né? o Cristiano, é o É Sérgio o Ramos. Sérgio Ramos, Ah, é o o Sérgio Sérgio Ramos. É Ramos? o Sérgio Tá bom, Ramos. aqui. Eu acho que o dos. Vou deixar ele em último aqui por enquanto. Eu acho que o E Sérgio Ramos é marcante, talvez não absurdo pelo jogo que foi. Não Não sei compro, você. não consigo descer o Sérgio Ramos. Não consigo descer o Sérgio Ramos. Pra mim é um 9-0. Descer o Sérgio Ramos é um 9-0. Não tem como, cara. Não tem como, pô. Não tem como. Ele colocou o Real Madrid no jogo. O Real Madrid tava perdendo a final. Ah, Até com 93 certeza. minutos. Até 48 do segundo tempo. O Real Você Madrid tem tinha um perdido a ponto. final. Não tem como, cara. Não tem como. Essa é pior que Eu difícil. acho, é que eu só consigo ver eu um acho que que é fácil de a. descer, velho. Tem. Olha, eu sei que talvez pegue um pouco. Você tá mexendo no Gabigol aí. Ah, tô tentando influenciar aqui, pô.
Pô, eu acho que O assim, Gabigol desce shake, hein? tem dois caras que eu vejo que dá pra descer, tá? E aí vocês veem se vocês concordam comigo e se dá pra, em quem vocês preferem votar se vocês concordarem que eu fico entre descer o Rui Patrício ou o Bale. Eu desceria os dois também. Esses que Não, estão aí, eu também entre desceria. descer, não precisa descer os dois, né? Mas eu Pô, acho Não, que porque são se desce os das dois, a gente atuações que tem aí. consegue deixar bonitinho ali. Fica não, tipo 8, 8, é 8, que 8. nesse caso eu acho que a atuação do Bale foi melhor que a do Gabigol, cara. Porque aí volta aquele ponto que você comentou. Foram só os últimos 10 minutos do Gabriel, né? E o Bale jogou bem. Então aí nesse caso eu desceria o Rui Patrício Mas e o eu Gabriel. não acho que o Bale fez uma partida excelente. Assim, tipo, porra, tudo bem que o gol que ele fez Bicicleta, foi pô. top. Mas O assim, o cara meteu foi um um gol de time bike na morto. final da Champions, velho. Mas eu vou Não falar sei se assim. teve outro gol de bike na final da É Champions. nesse jogo aquele gol que ele Tudo bem que antecipa a não bola teve gol assim, de ele sai de bike, campo e mas o gol consegue do chegar antes do Zidane, por cara? exemplo, foi muito mais Não, isso é bonito que o do contra o Bale, eu Barcelona. acho. Ah, Eu acho que o gol do Zidane, por exemplo, quando ele faz, foi mais bonito que o do Bale, Foi, mesmo sem de bike. concordo, sim, concordo É, 100%. mas eu acho que o gol do Bale foi meio que um gol de bater em time morto, porque o time do Liverpool, mano, não viraria aquele jogo. Foi O tipo Liverpool, o terceiro. Liverpool perdeu o jogo quando o Sérgio Ramos tirou o Salah da partida. Assim, o tem Liverpool essa, não né? teve, não tinha chance. Dito isso, Eu o que desceria o Essa- vocês Rui dois Patrício, acham? Que aí, eu desceria o Rui Patrício e o Bale. tá? porque eu acho que o Rui Patrício fica como marcante como Cacilhas. Tipo assim, foram defesas, tipo, tops, mas Talvez a a atuação como um todo atuação do Rui Patrício tenha sido melhor, mas o fato da do Cacilhas ter sido numa Copa do Mundo dá pra parear uma com a outra. é isso. Tá. E o último, vai o Bale mesmo? Bale, desce o Bale. Eu desceria o Bale também. Ficou bonito assim. Mais Ele fica. agradável de ver, né? Então. Não esperava a gente colocar dois goleiros como lendário, tá? Não Ah, tava não? esperando isso. Goleiro é Não tava sacanagem, esperando. né? Não tava esperando. Mas é um absurdo. Olha, E vendo aqui, eu não consigo mexer, cara. Não consigo mexer. Acho que não Eu acho que a cometeu única nenhuma troca que eu atrocidade, faria, não, se eu né? não. Acho que a única troca que eu faria, se pá, ainda era a do Messi com o outro. A do Messi com o outro Messi ali. Messi. Mas eu entendo que talvez seja algema, se a gente for considerar o tamanho da atuação. Mas eu Eu acho acho que é que isso. foi Eu acho que agradável. tá fechado, Acho que ficou rapaziada. muito bom. Eu acho que Ficou ficou muito muito bom. bom também. E realmente fazer o Bom, ranking individual aqui de jogando uma pro lado ia dar muito trabalho. não, você é Tá louco. maluco. A gente ia Ia ficar dar muito 5 problema. horas 3 horas fazendo. aqui conversando. Bom, eu acho É, que é isso, né? Esse é o nosso primeiro vídeo. Comenta o que vocês acharam e o que vocês então, podem. foi no primeiro episódio aí do Gabaritando do Fuglubismo, né? A gente vai voltar ainda com outros temas aí, sempre nesse mesmo jeito para esse quadro, embora a gente tenha planos aí para fazer outros quadros no canal também. Pedir para vocês curtirem o vídeo, comentarem, falarem o que vocês acham que a gente pode melhorar. É nosso primeiro vídeo aqui na plataforma. Hateia se precisar hatear também, que a gente não tem problema com hate. Mas comenta aí, dá a opinião de vocês, fala o que vocês acharam da lista, o que vocês fariam diferente. Compartilha, manda pros amigos, Segue nas divulga, redes sociais aí. segue nas redes sociais. E acho que é isso, rapaziada. Finalizando por aqui. Fechou. Isso. Abraço, Valeu, pessoal. nós. Tamo Falou. junto. Perfeito. Valeu, pessoal. Falou.